Olá, turma, tudo bem? Um excelente dia a todos. Nossa aula de hoje vai ser de geografia e nós vamos continuar falando sobre o bairro, tá? Hoje nós vamos falar sobre o bairro e as suas histórias, né? Na semana passada eu pedi para vocês pesquisarem sobre a história do bairro onde vocês residem, né? Justamente para a gente poder ver esse conteúdo de hoje, tá? Então, quando a gente fala do bairro associado à história, né, a gente vai pensar em quem fundou o bairro, qual é o, por que aquele bairro recebe aquele nome, né? A gente também vai ver quais são as mudanças de estrutura que aquele bairro sofreu. Por exemplo, se você pegar uma imagem aqui, ó, eu vou pegar um exemplo da imagem que está aqui no nosso livro, até no exercício de hoje, né? Nós temos aqui o bairro da Lapa, que é um bairro localizado no centro do Rio de Janeiro, né? No bairro da Lapa, ele ficou conhecido pelos Arcos da Lapa, por essa estrutura aqui, né? Então, se a gente observar essas três fotos, né, A, B e C, a gente vai ver que a Lapa sofreu várias mudanças, né? Na primeira foto, se a gente for observar, quase não tem moradias, né? Depois, com o tempo, vão surgindo os prédios, depois mais prédios, né? Então, quando a gente fala do bairro, as suas histórias, ela tá ligada também a essas mudanças ao longo dos anos, né? E a gente também vai falar sobre sobre as pessoas na história do bairro, né? Como ela é fundamental, né? As pessoas, elas são consideradas como fonte de informações, né? Para a gente ver o que tinha antes, o que tem agora, né? Essas mudanças também estão associadas a essas pessoas, né? Que passam informações de tudo o que aconteceu no nosso bairro. Por exemplo, se a gente pegar um vizinho, né? Onde eu moro, né? Tem pessoas que moram aqui há anos, né? Até antes de eu nascer. Então elas contam como é que era o local onde eu moro, né? Quais foram as mudanças que esse local sofreu, né? Então, as pessoas também, os vizinhos também são fontes de informações, tá? Então, com relação a isso, nós vamos fazer os nossos exercícios de hoje, tá? Então, como eu falei para vocês, aqui a gente tem três imagens, tá? A, B, deixa eu ver, A, B e C, tá bom? Então, vamos lá. A página 80 é de conteúdo, né? E também já começa a parte do exercício. E aí a gente vai para a página 81, que são as três coisas que a gente vai fazer. Então eles estão pedindo, o exercício está pedindo para vocês observar essas três imagens de épocas diferentes do bairro da Lapa. Vamos lá. Número 1. Como era o lugar onde se formou o bairro da Lapa, mostrado na imagem A? Como é que vocês vão observar e vão ver como é que era esse bairro nessa imagem? Tinha muitas casas, tinha mais natureza do que moradia, do que prédios, né? Tinham muitos carros, muito movimento de pessoas. Vocês vão observar e vão colocar o que vocês estão vendo dessa imagem, tá? Número 2. Como era agora o bairro em 2016, tá? Gente, reparem que tem essas legendas aqui, tá? Tem umas legendinhas aqui, ó. Aqui embaixo também, ou embaixo da gravura, ou aqui em cima, ó. Na parte de 2016 é essa gravura aqui C, tá bom?
que tem até dizendo aqui, ó, vista atual do bairro da Lapa em 2016. Então, olha só, e agora vocês vão colocar como era o bairro em 2016. Ah, tinha muito mais prédios, pessoas andando, centros culturais, carros, menos verde do que casas, né? Então, vocês vão observar, analisar essa imagem e vão colocar o que vocês estão observando aqui, tá? Número 3. Identifique o arqueduto em cada uma das imagens e descreva as modificações que ocorreram nas construções ao redor dele ao longo do tempo. O arqueduto são o que a gente chama aqui de arcos da Lapa, tá? Vocês vão observar os arcos da Lapa nessas 3 gravuras e vão identificar as modificações que ocorreram nas construções ao redor, tá? Não é na estrutura em si. O que aconteceu nas construções? Tem mais casa, tem menos casa, tem mais prédios, menos prédios. Então, vocês vão observar ao redor de cada dos arcos da Lapa as estruturas que tem, as construções que tem ao redor dele, tá? E vão observar se realmente tem diferença, se tem pouco, se tem muito, se aumentou, se diminuiu, tá? Vocês vão colocar. Gente, olha só, se não der para colocar no livro, porque o espaço é pequeno, vocês vão pegar uma folha do caderno de vocês e vão colocar as respostas e depois grampeiam no livro, tá? Na página. Vamos lá para a página 82. A página 82 tem um textinho, tá? Aqui falando das pessoas na história do bairro. Então, vocês vão ler esse textinho. Eu até vou ler com vocês rapidinho. A gente vai ler esse textinho para poder responder o número 4, tá? Então, vamos lá. Os anos foram passando e chegou mais gente para morar no morro. Viam de Guarenas, Cupira, Cumaná e dos Andes. Chegou muita gente vindo de perto e de longe. Construíram suas casas, nasceram crianças que brincavam entre as árvores, nos caminhos, nos terrenos baldios. O morro começou a crescer na direção da cidade e a cidade começou a crescer na direção do morro. A estrada de terra que vinha da cidade virou uma estrada asfaltada e mais gente chegou. Então vamos lá. No texto podemos verificar que a história do bairro começa com a chegada dos primeiros moradores. Depois, ele é transformado pela presença de novos moradores vindos de outros lugares. O seu bairro já passou ou ainda passa por algumas transformações? Vocês vão colocar sim ou não. E aí vocês vão colocar quais são as transformações, tá? Gente, são 2 perguntas, tá? 2 perguntas para 2 respostas, tá? Então, o seu bairro já passou ou ainda passa por alguma transformação? Qual? Transformação de estrutura, ela está sendo asfaltada, tem mais casas, mais comércio, tem alguma abertura de estradas. Então, vocês vão, junto com o responsável de vocês, analisar quais são as mudanças que estão havendo no bairro de vocês, caso tenha, tá? Vamos lá agora para a página 83. Algumas características sobre o modo de vida dos moradores podem ser observadas pelas ruas dos bairros. Observe a foto a seguir. Aqui é um bairro chamado Liberdade, tá? Em São Paulo. É um lugar bem legal para vocês conhecerem. Eu adoro. Então, pelas características do bairro, pela estrutura, vocês podem perceber
que é um bairro que tem muitos descendentes orientais, tá? Pela estrutura, por essas partes aqui vermelhas, né? Com essas luzes, né? É um bairro conhecido por ter bastante incidência japonesa, né? Então vamos lá. Elementos como o formato das luminárias e os cartazes das ruas indicam a presença da cultura japonesa, né? Foi o que eu falei. Bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo, essa foto foi em 2014. Agora, escolha uma parte do bairro onde você mora que conta um pouco sobre o modo de vida dos moradores e faça um desenho que represente esse lugar e depois mostre aos colegas. Por exemplo, a gente tem um bairro de Copacabana que ele é conhecido pelas festas de final de ano, pelas praias, né? Então ali, por essas características do bairro de Copacabana, a gente tem uma noção das pessoas que moram ali, né? Do tipo de pessoas que moram ali. São pessoas mais velhas, geralmente mais velhas, né? Ou então que gostam de natureza, gostam de praticar esportes ali na praia. Então, vocês vão pegar uma característica, né? Alguma coisa bem em evidência do bairro de vocês, vão desenhar, né? Para vocês perceberem que a característica do bairro que vocês moram também tem a ver com o estilo de pessoas que residem ali, tá bom? Como um exemplo do bairro japonês, né? Eu vou falar de novo. Agora escolha uma parte do bairro onde você mora que conta um pouco sobre o modo de vida dos moradores e faça um desenho que representa esse local, tá bom? Vocês vão desenhar aqui nesse espaço, tá? Então, hoje nós continuamos a ver um pouco mais sobre o nosso conteúdo de bairro, tá? Que a gente já viu desde o início, que é um conjunto de quadras, de quarteirões. Essas quadras têm tem residências, né? Prédios, casas, né? Comércios. Então, esse conjunto de quadras que contém casas, apartamentos, né? Prédios, comércios, a gente chama de bairros, tá bom? E aí nós vimos então hoje sobre o bairro, né, ligado à sua história. Todo bairro tem uma história, ligado a quem fundou, as mudanças que vêm sendo feitas desde o início do surgimento do bairro até agora. Vimos também que as pessoas que moram, que chegam, né, no bairro, né, e que residem, que se fixam nesse lugar, eles são fontes de informações para a gente saber também da história do bairro, tá? Então a nossa aula de hoje nós vamos encerrar aqui de geografia. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né? Que eu possa ter contribuído um pouquinho para vocês aí conseguirem fazer os exercícios, tá bom? Então, um grande beijo e um excelente dia.